Amém. Obrigado, Jean. Obrigado, Jennifer. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu vou ficar aqui nesse cantinho hoje. A maioria das pessoas está concentrada ali. E vocês conseguem acompanhar no telão. Como que vocês estão? Estão todos bem? Todo mundo bem, graças a Deus. Muito bem. Felicidade. Estamos aqui mais um sábado. Para a glória de Deus. E aleluia por isso. Hoje nós vamos falar sobre inocência. Ressuscite a sua inocência. Nesse mês nós temos falado diversos assuntos relacionados à nossa identidade. Então nós falamos primeiro sobre o propósito divino na criação do ser humano enquanto uma criatura biológica, enquanto homem, enquanto mulher. Qual foi o propósito de Deus ao criar o ser humano? Depois nós falamos um pouco sobre aqueles que amam a Deus, que não apenas são amados por Ele, mas que também amam ao Pai de forma ativa, que sabem que assim como o Pai os ama, eles também têm que amar o Pai. E nós falamos diversas características a respeito dessas pessoas e que nós temos que colocar em prática todos os dias. E hoje nós vamos encerrar esse mês falando sobre a inocência, algo que diz respeito sobre nós enquanto pessoas e diz respeito sobre a nossa identidade. E talvez nós que estamos aqui essa noite, talvez nós tenhamos um pensamento um pouco raso sobre o que significa inocência. Talvez se eu perguntar para alguém aqui, pode falar que a inocência um bebezinho tem. Talvez uma criancinha tem inocência, mas que nós não temos. Muitos pensam que a inocência é algo relacionado à falta de noção de perigo, à infantilidade, mas esse não é o pensamento correto. Inocência nada mais é do que um estilo de vida baseado naquilo que é simples e naquilo que é puro diante dos olhos de Deus. Isso é ter uma vida inocente. Quando eu vivo a minha vida pautada em agradar a Deus, em ser puro aos olhos do Pai, eu vivo uma vida de inocência. Então a inocência, ela não é uma exclusividade das crianças, mas é algo disponível a todos aqueles que querem buscar uma vida pautada nas virtudes, nas boas condutas que a palavra de Deus nos ensina. Então nós não podemos ficar envergonhados ao pensar que nós podemos e devemos sim ter uma vida que cultiva a inocência. Isso não é motivo de vergonha para nós. Sabe, muitas vezes as pessoas vão falar que nós somos bobos, que nós somos inocentes demais. Todo mundo que é crente já escutou isso alguma vez. Mas isso só reflete em nós um coração segundo o coração do Pai. Um coração que não é manchado pelo que a sociedade, pelo que o mundo tenta nos manchar, mas que vive de acordo com a palavra de Deus, que é pura e que é eficaz. Então, infelizmente, nos nossos dias, a inocência ela tem se perdido. Nós vivemos uma era em que há a verdadeira abstinência da inocência. Tem filmes com cenas de sexo e de nudez a todo instante, de maneira explícita, músicas que cantam apenas promiscuidade, violência direto nos nossos ouvidos, séries, livros, filmes que são brutais, que são realistas ao exagero, que chegam a beirar algo explícito de violência. E enquanto isso, aquilo que é belo, aquilo que é admirável, aquilo que é moralmente, eticamente bonito, piedoso, isso nós temos deixado de lado. Isso nós temos afastado o nosso olhar e voltado o nosso olhar àquilo que é realmente feio. E será que esse é o estilo de vida que Deus tem para nós? Será que Deus nos criou para isso? Para que nós tenhamos uma mente que observa a violência, que observa a nudez, que observa a desgraça alheia de maneira talvez apática, sem demonstrar nenhum tipo de sentimento? E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, de modo que a inocência que estava morta em nossas vidas volte a viver hoje e mude o nosso olhar para mais perto de Jesus. Amém? Amém. Vamos abrir a Bíblia então em Filipenses 4, nos versículos 8 e 9. Filipenses 4, 8 e 9. Amém? Todo mundo achou? Tá dando para ver? Tá bom, então tá bom.
Diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado por este sábado abençoado em que nós estamos aqui reunidos. Fale aos nossos corações, retire todas as distrações e que venhamos sair daqui, Pai, com uma nova mentalidade voltada à inocência da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Filipenses é uma carta escrita por Paulo que tem uma fama, que tem um nome, um título. Alguém sabe dizer qual que é o título dado a essa carta de Filipenses? É a carta da alegria. Paulo, em todo momento, quando ele está escrevendo aos irmãos na ilha de Filipos, na cidade de Filipos, ele fala muito sobre como ele está alegre, como ele está feliz. E o mais engraçado é que ele escreve essa carta quando ele está preso em uma prisão, muito provavelmente em Roma. Depois de sofrer e sofrer em prol do evangelho por causa da sua fé, ele escreve uma carta ressaltando a alegria e manda aos irmãos. Mesmo num contexto de tristeza e de dor, ele ressalta a alegria. É, acima de tudo, uma carta que nos chama à inocência. Ela nos chama a uma vida de inocência. Se você pegar o capítulo 4 e ler desde o início, logo no primeiro versículo, Paulo diz o seguinte: vocês são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Então essa carta aos Filipenses é uma carta que nos chama a viver uma vida alegre, mas também a viver uma vida inocente diante de Deus. E aqui é bom frisar que inocência não é no sentido de livre de culpa, não é nesse sentido de viver uma vida livre de culpa, mas é uma vida de pureza, uma vida em que você vive ela pautada naquilo que é bonito, que é louvável e que, como nós lemos, é digno de boa fama. Então, no capítulo 4, no versículo 4, Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E por isso, a inocência, ela mora na alegria. Quando nós nos alegramos no Senhor, nós temos uma vida de inocência aos olhos do Senhor. Com esse pequeno versículo nós aprendemos isso, que ela faz morada na alegria. Então Paulo vai nos dizer para nos alegrarmos no Senhor. E essa é a grande diferença da alegria que nós temos em Cristo e de todas as alegrias que nós podemos ter nessa vida. Paulo vai dizer que a alegria cristã, ela tem o seu motivo não em alguma coisa, mas em alguém, no Senhor Jesus Cristo. Ele é o motivo da nossa alegria. O mundo, ele vai nos ensinar o quê? Que a alegria, ela está no possuir, no ter. Quanto mais você tem, mais feliz você é. Quanto mais você realiza um sonho material, mais você se torna feliz e realizado e alegre. Mas Jesus Cristo não nos ensina isso. Ele é o motivo da nossa alegria, porque tudo que nós podíamos ter, Ele já nos deu. A salvação eterna e nada nesse mundo pode comprar isso. Eu e você, então, nós não somos alegres apenas porque nós tiramos as melhores notas na faculdade. E eu espero que todo mundo aqui tire as melhores notas na faculdade, assim eu espero. Eu e você, nós não somos felizes porque tiramos, ou melhor, porque quando conseguimos o melhor emprego dos sonhos, o melhor local de trabalho, a melhor empresa, enfim, nós não ficamos completos na alegria ao começar um namoro, ao começar um casamento, mas nós nos alegramos no Senhor. Se nós nos alegramos apenas nos prazeres do dia a dia, os prazeres corriqueiros da vida, nós não estamos cultivando uma vida de inocência, mas uma vida de hedonismo. Hedonismo é a busca pelo prazer, a busca pela satisfação terrena aqui na terra. Quando nós vivemos uma vida de alegria que se completa e se esvazia, e se completa e se esvazia apenas nessa terra, nós estamos incompletos no fim das contas, porque só Jesus consegue nos preencher de alegria. Se a nossa alegria está em pessoas e objetos, não estamos tendo a virtude da inocência em nossa vida, em nossa alma, mas sim uma dependência emocional do outro
e uma dependência material do que nós temos, que nós podemos ter, que nós perdemos. E não é para isso que Jesus nos chama. Mas quando nós focamos a nossa alegria em Deus, quando nós colocamos a nossa alegria na obra de Cristo, na obra salvadora de Jesus, aí sim nós somos inocentes, nós temos uma vida pura diante dele e nós somos completos nele. Nós somos completos nele. É interessante porque o ser humano, ele foi criado para a eternidade, é verdade ou não é? Deus criou Adão e Eva não para a morte. Ele criou Adão e Eva para viverem eternamente ao lado de Deus. Só que o pecado tirou o homem de lá. E nós, enquanto nós estamos nessa vida, nós tentamos a todo momento voltar àquele estado inicial, ao lado do Pai. Só que muitas das vezes buscando preencher esse vazio com coisas, pessoas, objetos, sensações, prazeres, nunca vai completar. Só Jesus há de completar. E nem é nessa terra, é na eternidade. Aqui nós começamos essa vida para assim, quando chegar no futuro, nós vivemos em completa satisfação no nome do Senhor. A inocência se revela em nós quando nos alegramos no príncipe da paz e não nessa terra. A inocência encontrada na alegria em Cristo, ela é pura, ela provém de Deus e por isso que ela faz bem ao nosso ser, faz bem à nossa alma. Quando nós estamos em Deus e vivendo uma vida em prol do reino de Deus, nós somos alegres, somos felizes, encontramos sentido para a vida. Muitas pessoas não têm sentido na vida porque elas vivem em prol de si mesmas. Vivem em prol de uma ideologia, de uma ideia, sei lá, de um lado político. Mas quando nós vivemos em prol do reino de Deus, que é acima de tudo e de todos, aí nós encontramos sentido. Porque o reino de Deus, ele não para nessa terra, ele começa aqui, mas ele dura eternamente. E nós viveremos eternamente ao lado dele. Amém? Além disso, a inocência ela é cultivada diariamente. Olha o que diz o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, Paulo agora ele vai dizer que a inocência ela é encontrada em Cristo, em Deus, mas ela não termina ali. Ali não é o fim da inocência, mas ela continua diariamente nas nossas vidas. Ela é cultivada nos nossos corações e deve ser cultivada todos os dias da nossa vida. Paulo ele sai da didática, do ensino teórico, ele vai para a prática, para o dia a dia, para o ordinário. Como viver uma vida baseada na inocência cristã? Como cultivar luz, mesmo quando o mundo nos ensina sobre trevas? Paulo nos mostra que o poder, aqui na verdade no versículo 8, o poder que a mente, os nossos pensamentos têm sobre o nosso ser. Ele nos instrui a cultivarmos um padrão de pensamentos que foca no que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso, louvável. Isso é muito interessante porque nós vivemos numa época chamada de pós-verdade. Eu não sei, quem está na faculdade já deve ter ouvido esse termo alguma vez na vida, pós-verdade. O que isso significa? Não existe verdade absoluta. É o que a nossa sociedade tenta nos ensinar. Nada é verdade, nada é 100% sólido, mas tudo é maleável, tudo depende, é o meu ponto de vista, não é o seu ponto de vista. Para o mundo, o que é verdadeiro? Porque Paulo fala para nós focarmos no que é verdadeiro. Mas para o mundo, o que é verdadeiro? O meu Deus? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Jesus Cristo, ou o Deus deles? Qual que é o verdadeiro? A verdade para o mundo passou a ser um conceito relativo, não algo abstrato. Para o nosso século, o século 21, o que é respeitável? O que é justo? O que é puro? Na era da pós-verdade, tudo varia, tudo é um talvez. As pessoas não se respeitam mais, elas brigam, discutem, matam, morrem por vários e vários tipos de bobeira. A justiça se tornou algo falho, de modo que a gente talvez nem confia nas nossas instituições do nosso próprio país, até mesmo nas forças policiais, militares, nós não temos nem confiança. Nos nossos dias a pureza se tornou algo raro, algo assim que nós não encontramos com facilidade. Não há pureza nos relacionamentos, não há pureza no país, nos trabalhos, nas empresas, até mesmo em algumas igrejas não há mais pureza. E, entretanto,
mesmo diante de todos estes desafios e dessas pós-verdades dos nossos dias, a palavra de Deus ela continua resoluta, ela continua imutável, irredutível, ela não muda, ela diz: seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. É isso que tem que ocupar a nossa mente todos os dias. Em dias em que temos mudado diariamente, e que a verdade ela é tão sólida talvez como uma poça de água, Deus nos instrui a permanecermos firmes na verdade do Evangelho, na verdade da Bíblia. Sim, ainda existe algo moral, ainda existe algo ético, mesmo que todo mundo te diga o contrário. Ainda há uma única verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, mesmo que o mundo tente te convencer o contrário. Ele é a verdade, Ele é a fonte da ética, da moral, da justiça. Ele é o Senhor. O grande problema é que nos nossos dias, o mundo ele quer alcançar a verdade, mas sem a verdade grandiosa que é o Senhor Jesus. O mundo e os governos e as sociedades querem justiça, mas eles se afastam daquele que é o sol da justiça, que é o Senhor Jesus. É por isso que nós vivemos o caos que nós vivemos, porque as pessoas se afastam de Deus. Muitos buscam o amor e o louvor, porém não percebem que só se pode ser amado ao amar também. Só se pode ser honrado quando se honra outra pessoa. A grande realidade é que o Deus de hoje não é o Deus da Bíblia. O Deus que o mundo prega não é o Deus que nós conhecemos. O Deus da humanidade é o próprio homem. O homem se tornou o seu próprio Deus. Isso é de uma tristeza tão grande, porque o homem só produz o que é terrível, só produz o que é mal. O homem sem Deus, ele só faz burrice. Mas quando ele tem o Senhor Deus, ele muda diariamente, ele é transformado. Nós vivemos uma época que os filósofos chamam de antropocentrismo e os geógrafos chamam de antropoceno. O que são essas palavras esquisitas? Antropocentrismo. O homem se enxerga e se coloca no centro do universo, o centro das suas paixões, o centro dos seus objetivos. Ele se tornou o Deus do mundo. Antropoceno, o que é isso? O homem mudou tanto o meio ambiente que agora é irreversível voltar da maneira como era antes, segundo os geógrafos. É isso que a ciência tem nos dito. Tudo isso porque esquecemos do Criador e do Salvador, que é o verdadeiro Deus. Precisamos urgentemente voltar à palavra. É simples, voltar ao caminho de Deus, ao Evangelho. Ele que traz verdade para a nossa vida. Quando vivemos o que nós estamos lendo aqui em Filipenses 4, não há lugar para ganância, que tem destruído o nosso planeta. Não há lugar para injustiça, que tem matado milhares de inocentes. Não há lugar para desigualdade, onde muitos têm muito, outros têm pouco, e muitos sofrem. Quando nós estamos trilhando o nosso caminho conforme a lâmpada da Escritura, nossos passos são guiados em direção à inocência, em direção à pureza e ao contentamento encontrado em Jesus Cristo. Quando nós vivemos por nós mesmos, nada nos satisfaz, nada varia, nada nos preenche. É o que Schopenhauer vai dizer, o pêndulo entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Obrigado, gente, muito obrigado. Não podemos esperar que a mudança venha de cima, dos presidentes, dos governos, dos governantes. Tem que começar em nós. Tem que começar em nós. É necessário que nós nos aproximemos do Senhor, que nós busquemos uma vida rendida aos seus pés, que nós façamos boas escolhas pautadas na Escritura. Amém? Verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, virtuoso, louvável. Isso tem que ocupar os nossos pensamentos. A revelação da Bíblia ela não fica apenas no campo contrário à pós-verdade da nossa modernidade, mas ela vai de encontro aos pecados ocultos, pecados que foram normalizados nos nossos dias, pecados invisíveis aos homens, mas escancarados aos olhos de Deus. Pecados que nos separam do nosso Pai, que trazem um distanciamento, destroem a nossa visão, a nossa interpretação do mundo, das pessoas.
Quando as meninas entram na rede social, são instigadas a todo instante a mostrarem o corpo, a se exibirem de forma explícita, semi-explícita, banalizando aquilo que Deus criou de maneira tão bela. O mundo trabalha para isso, a força das trevas normalizou, banalizou o que é sagrado, o templo do Espírito. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6,13. O corpo que nós temos foi feito para glorificar a Deus, e não para a exposição, e não para a provocação do próximo. Da mesma maneira, nós homens, quando entramos na rede social, somos estimulados constantemente a enxergar na mulher como fonte de prazer, como fonte de deleite. E nós precisamos ter cuidado com os conteúdos que nós seguimos na rede social. É um campo fértil para o inimigo. E eu não vou dizer que a culpa é do inimigo, a culpa é nossa, do que nós temos seguido. Ele só se aproveita do que a gente está seguindo. Homens que se alimentam de pensamentos impuros, deturpados a respeito do próximo, acabam por cair em outro pecado. Vão da observação para o desejo, do desejo para a pornografia, pornografia para o vício, e o vício destrói a mente do homem. Muitos homens, por outro lado, e aqui, graças a Deus, nós não temos nenhum, eu espero, em constante necessidade de aprovação, buscam mostrar o corpo, né? Eu estou no shape, estou forte. Aqui, pelo visto, ninguém está no shape, não. Gente, eu me incluo nessa lista também, Nós precisamos ter cuidado. Nem tudo que nossos amigos fazem, nós também podemos e devemos fazer. Nem tudo que parece bonito na foto é bonito aos olhos do Pai, não é? Da mesma maneira, as mulheres precisam ter cuidado de como se portam na internet, na sociedade. A busca pela atenção, meninas, de maneira extravagante, sensualizada, é um desrespeito com vocês mesmas. É um desrespeito com o Pai que criou vocês, cada uma de vocês. Algumas, em uma dor solitária, triste, também sofrem com os mesmos vícios que os homens sofrem. E nós precisamos entender que aqui, nesse ambiente, na igreja, é onde nós temos uma rede de apoio. É onde nós vamos ser estimulados pela palavra de Deus a confessar os pecados, a abandoná-los e a crescer enquanto corpo. Infelizmente, hoje, lá fora, é normal viver uma vida hipersexualizada. Tudo gira ao redor do prazer, vocês já perceberam isso? Tudo gira ao redor do corpo e do prazer, da promiscuidade, liberalidade. Mas a Bíblia nos chama à inocência, nos chama a viver uma vida pura. Então nós vamos trocar o que tem ocupado nossa mente todos os dias. Deixar de seguir aquelas pessoas que nos levam ao pecado talvez de pensamento em que você olha e deseja. Isso já é pecado. Abandone, troque por aquilo que é puro, por aquilo que é bom, que traz crescimento. Cuidado com as amizades, as influências que estão ao seu redor, nos círculos, na faculdade, no cursinho, na família. É tempo de nós fazermos uma reforma no nosso celular, no nosso computador, substituir tudo que tem de ruim pelo que é de bom. Substituir romance e hot pela palavra de Deus, glória a Deus. Abandonar música explícita e pornográfica e voltar os ouvidos aos louvores e às adorações que são dignas ao nome de Deus. Mudar o olhar que nós temos das pessoas, não mais objetos, não mais fontes de prazer, mas filhos e filhas amadas pelo Pai, que Deus tem um propósito na vida de cada um, que são amadas e que têm valor no Senhor Jesus. Jesus disse em Mateus 6, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, quão grandes trevas elas são. Palavras do próprio Senhor Jesus. Que a partir de hoje os nossos olhos estejam focados naquilo que é essencial para nós, que é a palavra de Deus, naquilo que traz crescimento, naquilo que revela o nosso verdadeiro valor em Cristo. Que os nossos pensamentos estejam naquilo que é puro, amável, de boa fama. Que o nosso agir conosco e com o próximo
seja em sincronia com o agir do Pai para conosco também. Amém? Amém. Além disso, a inocência deve ser para nós um estilo de vida. O versículo 9 diz o seguinte: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então, Paulo ele já nos ensinou sobre a inocência algumas coisas aqui nessa carta aos Filipenses. Nós entendemos que a inocência ela é encontrada na alegria, e na alegria em Jesus Cristo. Depois nós percebemos que a inocência ela pode e deve ser cultivada diariamente com uma mudança de pensamentos, uma mudança de ações, de percepções. E agora Paulo vai nos ensinar que a inocência deve ser para nós um estilo de vida, uma maneira de se viver. O estilo de vida é mais, na verdade, do que uma maneira de viver. Ele diz a respeito a como nos portamos e como escolhemos viver de acordo com essas escolhas. Então, um cristão, ele não é cristão apenas porque ele se diz cristão, que ele disse que segue a Jesus, mas ele é cristão quando ele obedece e repete aquilo que Jesus fez. Ali você tem um verdadeiro cristão. E é isso que Paulo nos ensina no versículo 9. O que vocês aprenderam, receberam, ouviram, os que viram, isso vocês também ponham em prática. É interessante porque Paulo ele vai nos mostrar várias maneiras com as quais nós podemos mudar o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver. Ele cita aprendizado, recebimento, escuta ativa e observação. Tudo isso ele cita aqui no versículo 9. Nós aprendemos a ter uma vida inocente através da palavra de Deus, através dos ensinamentos de Jesus. Então, quando nós lemos a Bíblia, estudamos a fundo a verdade do Evangelho, e aí sim nós aprendemos de fato a cultivar uma vida de inocência e de pureza. Paulo também vai citar além, ele cita o recebimento. E nós precisamos colocar em prática o que temos recebido de Deus. Desde o dia em que Cristo nos alcançou, nós recebemos de Deus algo novo, nós recebemos um novo coração. Um coração transformado segundo a vontade de Deus. E esse novo coração, ele simboliza exatamente isso, um novo estilo de vida, uma nova maneira de se viver, uma nova maneira de enxergar o mundo. Essa é a grande diferença que nós temos. Antes éramos criaturas, criadas por Deus. Agora recebemos filiação. Somos chamados filhos de Deus. Antes tínhamos nossas vontades, nosso ímpeto. Hoje recebemos do Pai o Espírito Santo, que faz morada nos nossos corações. E por isso, se nós queremos viver realmente uma vida inocente, santa diante de Deus, é preciso aprender com a Bíblia a viver de maneira digna com o que nós temos recebido de Deus. Mas Paulo não para aí, ele fala sobre a audição também. O que nós temos escutado, isso temos que colocar em prática. E nós temos escutado muito. Nós escutamos muito da palavra de Deus todo sábado. Nós escutamos muito de Deus todo domingo. Eu tenho certeza que você escuta muito da palavra de Deus durante a semana. Porque eu acredito que pelo menos uma pregação, uma reflexão você escuta. Nós temos escutado muito sobre Deus. E isso diz diretamente sobre nós, a nossa vida comunitária na igreja. Nós aprendemos da palavra, recebemos um novo coração, escutamos a pregação da Bíblia semanalmente. E isso nos mostra que aqueles que vivem com a virtude da inocência em suas vidas se dedicam e se esforçam para escutar sempre a pregação da palavra. Não tem como você querer ter uma vida pura e inocente aos olhos de Deus se você não escuta o que Deus está te falando através da Bíblia e através da exposição da Bíblia. Precisamos priorizar uma vida comunitária, uma vida em conjunto, na igreja, na comunhão dos santos, no culto de jovens, no culto de domingo. A nossa fé é alimentada, ela cresce à medida em que escutamos a voz de Deus através da pregação. É isso que a palavra nos ensina. E Paulo nos diz que devemos pôr em prática aquilo que também nós temos visto. E aqui nós temos visto muito também da parte de Deus. Nós temos excelentes pastores, líderes. Em um tempo em que muitos têm se queimado, em que Deus tem trazido à tona os pecados ocultos, aqui nós estamos vivendo um período de voo,
em que Deus tem nos abençoado muito. Nós não podemos dar mole, a gente não pode perder o fio da meada. O que nós vemos, ouvimos, isso nós temos que colocar em prática. Amém? E por fim, a inocência leva à paz. No finalzinho do versículo 9 diz o seguinte: e o Deus da paz estará com vocês. Vamos repetir junto? E o Deus da paz estará com vocês. O fim alcançado por aqueles que prezam por uma vida de inocência, de pureza, de transformação pela presença de Deus, é justamente a paz. É interessante porque Paulo ele coloca aqui a pequena palavrinha que para muitos é uma letra, mas é uma palavra dentro da frase e. É uma conjunção coordenativa aditiva. Eu tive que pesquisar. Isso significa que tudo que vem após o e está diretamente ligado ao que veio antes. Então, para você ter uma vida de paz e para o Deus da paz estar com você, você tem que colocar em prática aquilo que você tem visto e escutado pela palavra de Deus. Só podemos ter a paz e o Deus da paz conosco quando colocamos em prática o que aprendemos, recebemos, ouvimos e vimos. E isso acontece no reino de Deus. Isso acontece, pois, no reino de Deus, a paz não é um estado de espírito, mas a paz é uma presença divina. Você já escutou isso, que a paz é um estado de espírito? Hoje eu estou com o espírito em paz. Não existe isso. Você está em paz quando Deus está ao seu lado, aí você tem paz. Onde Deus não está, ali há confusão. Onde Deus não está, ali há discórdia. Mas onde Deus está, Ele traz a paz, porque Deus e Cristo é chamado o príncipe da paz. Amém? Deus pode te dar a paz. Ele pode trazer paz ao seu coração. Mas para isso você precisa colocar em prática o que você tem visto, ouvido, recebido e aprendido. É só assim que você consegue a paz. Amém? A paz é a presença desfrutada por aqueles que vivem em conjunto com o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E nós podemos ter essa paz essa noite. E nós podemos ter essa paz nesse mundo caótico que nós vivemos. E nós podemos ter essa paz mesmo em meio a crises políticas, crises ideológicas, crises de segurança. Nós podemos ter essa paz. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui. O Senhor se faz presente em nosso meio e o Senhor trouxe uma palavra aos nossos corações. Nos ajude, Deus, a colocar em prática tudo aquilo que nós temos visto e escutado e aprendido e recebido do Senhor. Que os nossos olhares, que o nosso falar, que o nosso agir venham estar voltados, Pai, aos teus caminhos. Que a partir de hoje nós possamos viver uma nova vida, não uma vida voltada para nós, não uma vida pautada naquilo que nós vemos por aí, mas naquilo que nós temos aprendido pelo Senhor Jesus. Nos ajude, Deus, a colocar em prática, a proclamar a Tua verdade onde quer que nós estivermos. Em nome de Jesus. Amém e amém.